amados, que trouxe um direcionamento para a oração da igreja. Porque aquilo que outrora nós não sabíamos, hoje a internet ela escancarou e está nos mostrando a perseguição dos nossos irmãos ali no Sudão. Muitos deles mortos, mães juntamente com seus filhos, seus bebês, sendo torturados até a morte, simplesmente por amar a Jesus. E esses com certeza já estão com o Pai, mas muitos deles estão em gaiolas, presos, com fome. E eles estão deixando com fome para que negue a sua fé. Vemos na Nigéria multidão sendo torturados e presos por amar a Jesus. Vemos na China pastores presos e torturados por amar a Jesus. E essa informação chegou até a igreja, em toda a terra. E o que nós vamos fazer com essa informação? Tudo o que nós podemos fazer é orar. Eu te convido a fechar os teus olhos agora e vamos nessa atmosfera tão linda da presença do Senhor. Nós vamos clamar pelos nossos irmãos, pelas mães que estão vendo agora os teus filhos, seus bebês sendo torturados até que elas neguem a fé. Pai querido e amado, Senhor, nós sabemos, temos o conhecimento das Escrituras que a perseguição iria vir, e a Tua palavra está se cumprindo, Senhor, e a perseguição está aí. Muitos estão sendo mortos, Pai, por causa do Teu nome. Muitos estão sendo torturados por causa do Teu nome. Senhor, por aqueles que já partiram, nós não oramos, até porque, Senhor, eles se encontram hoje num lugar de vitória, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro. Mas nós oramos por aqueles que ainda estão vivos, por aqueles que estão lá sendo torturados, por aqueles que estão lá, Senhor, meu Deus e meu Pai, padecendo de fome, de sede, para negar o Teu nome. Nós unimos a nossa fé agora e nós rogamos ao Senhor para que o Senhor venha ter de misericórdia de cada um deles, Pai, que eles não venham olhar para trás, que eles não venham retroceder, que eles não venham abandonar o Senhor agora. Oh, Espírito Santo, assopra sobre o Sudão. Oh, Espírito Santo, assopra sobre a Nigéria, sobre a China e sobre os países, oh Pai, que estão em perseguição religiosa. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, Jesus. Ah, meu Deus, que seja envergonhado e confundido todo o poder das trevas. Meu Deus, se tiverem que morrer, meu Pai, que eles não retrocedam na fé, que eles não abram mão, Senhor, da Tua palavra, que eles não abram mão, Senhor, do Teu Evangelho. Ah, Jesus, fortalece a fé deles. Ah, Jesus, fortalece a fé deles. Ah, Jesus, não deixe que eles olhem para trás. Ah, Jesus querido, Pai, quando o homem quer que eles estejam com fome, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Ah, Jesus, fortalece, meu Pai, fortalece que eles não venham sentir fome, que eles não venham sentir sede. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentá-los, Pai. E eu oro pela igreja brasileira. Senhor, desperta a igreja no Brasil. Quantos que poderiam estar na Tua casa
Meu Deus, por coisas tão pequenas, Pai, tem fechado o coração para o Senhor. Por coisas tão banais, tem retrocedido, Pai. Mas nós clamamos pela Tua grande misericórdia. Desperta o Brasil, desperta a igreja brasileira, enquanto ainda há tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados. Eu estava aqui observando a letra dos louvores que aqui foi entoada, e a maioria deles falou essa noite sobre promessa. E hoje nós vamos falar sobre promessa. Hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. Eu gostaria de te convidar a abrir junto comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, amém? A partir do verso 1. Todos já acharam? Gênesis, capítulo de número 12. Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Podeis nos assentar, amém? Acredito eu que todos aqui presentes conhecem a história de Abraão, nosso pai na fé. Os versículos que nós acabamos de ler falam a respeito do chamado de Abraão. Nos versículos anteriores nós vamos ver que o pai de Abraão, Tera ou Terá, ele pega Abraão juntamente com sua esposa e o seu neto Ló, que era sobrinho de Abraão, e ele sai ali da Mesopotâmia. Mas quando eles chegam ali em Harã, eles saem de Ur dos Caldeus para ir em direção à terra de Canaã. Mas a Bíblia diz no versículo 31 do capítulo 11, que quando eles chegam ali em Harã, o pai de Abraão vem a falecer, vem a morrer, deixando assim Abraão e Ló ali em Harã. E no versículo 12, então o Senhor vem até Abraão para fazer então o chamado sobre a vida de Abraão. E o chamado é esse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O chamado sobre a vida de Abraão era para que ele saísse da sua terra e também da sua parentela. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos entender o porquê que o Senhor ordenou a Abraão que saísse do meio da sua parentela. No livro de Josué, no capítulo 24, no verso 2, vai nos trazer a informação que Terá, o pai de Abraão, ele era idólatra. Alguns teólogos ainda afirmam
que ele comercializava ídolos. A Bíblia diz que ele era idólatra. E quando o Senhor diz então para Abraão: sai do meio da sua parentela, o Senhor estava dizendo para Abraão: saia do meio dos ídolos e venha para a terra onde eu irei te mostrar. E isso falou muito no meu coração de uma forma diferente, quando eu estava ali estudando para trazer essa mensagem para os amados irmãos. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, quais são os nossos ídolos hoje? E o Senhor falou muito forte no meu coração que ídolos é tudo aquilo que nos afasta do Senhor. É tudo aquilo que nós colocamos em nosso coração uma importância maior do que a presença do Espírito Santo em nós. Às vezes nós pensamos que ídolos são apenas as imagens que é feita pela mão do homem, e não é. O problema é bem menor nas imagens, não que não seja um problema, mas bem menor do que os ídolos que nós cativamos dentro de nós e que anda conosco 24 horas, e que muitas vezes nós abraçamos esses ídolos e não queremos abrir mão. Muitas vezes o Espírito Santo falando conosco, e eu quero citar alguns aqui que, pasmem, eu fiquei pasmada diante do que o Senhor falou comigo. Que no meio de muitos ídolos que nós cativamos dentro do nosso coração e que tem nos afastado do Senhor, e que muitas vezes nós pensamos que é apenas coisas boas, que é apenas coisas que massageiam o nosso ego, apenas coisas que agradam a nossa carne. Sim, tudo isso é. Mas o Senhor começou a falar comigo coisas tenebrosas, como por exemplo o espírito de mentira. Muitas pessoas que têm, como que eu vou dizer, o costume da mentira, e que isso controla o ser humano, irmãos. Isso controla. E muitas vezes a pessoa não quer abrir mão disso por causa do costume. Temos o ídolo da mágoa, do ressentimento, onde nós, dentro de nós dizemos: eu prefiro não perdoar, eu prefiro a distância. E isso se torna um ídolo, porque nos afasta do Senhor. E o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, saia do meio dos ídolos. Nós sabemos que Abraão, ele ia para uma terra, Canaã, uma terra física aqui nessa terra. Mas todos nós temos um chamado. E nós sabemos que nós estamos caminhando para uma terra a qual o apóstolo Paulo disse que olhos nenhum viram, que ouvidos nenhum ouviram, e nem jamais, nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus está preparando para nós. Um dia eu recebi esse convite. Um dia você também recebeu esse convite. E o Senhor disse: Luiz Kesley, Juliana, Sônia, saia da tua parentela. E no caso de Abraão, e muitas vezes no nosso caso, deixe os ídolos. Só assim nós iremos alcançar a terra prometida. Só dessa forma nós iremos alcançar o Senhor. Quando nós quebrarmos dentro de nós os ídolos que nós mesmos construímos, os altares que nós mesmos fizemos, e que tem nos feito entrar mês e sair mês,
sem nos entregarmos inteiramente ao Senhor. As distrações deste mundo que tem nos tirado dos pés da cruz. As coisas deste mundo que tem nos esfriado e nos afastado do Senhor. Ei, isso é um ídolo. E essa noite o Senhor está dizendo, o convite para você é: saia do meio desses ídolos e venha para a terra onde eu te mostrarei. Quando o Senhor disse para Abraão que era para ele ir para uma terra onde o Senhor iria mostrar a ele, sabe o que isso significa? Abraão não estava vendo aquela terra. O Senhor não disse: vem, Abraão, para uma terra que eu te mostro. Não, que eu te mostrarei. Quando, Senhor? À medida que você for andando, à medida que você for caminhando, à medida que você for se entregando a Deus, à medida que nós formos renunciando os nossos ídolos, à medida que nós deixarmos o Espírito Santo romper as nossas ataduras deste mundo. E o Senhor continua dizendo: eu vou te mostrar, eu te mostrarei. Mas saia, caminha, ande, avance, Abraão. E então, no versículo 2 diz: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Primeiro ele faz o chamado: sai da tua terra. E depois ele fala qual será o resultado disso. O Senhor está dizendo a Abraão, está falando para mim e para você: não vai ser em vão a sua caminhada. Não vai ser em vão a sua renúncia. Não vai ser em vão a quebra dos ídolos. Não vai ser em vão a sua confiança em mim. Venha, porque eu engrandecerei o teu nome. Farei de ti uma grande nação. E eu até anotei aqui, amados, algo que também falou muito comigo. Muitas vezes nós queremos tudo de Deus, né? Queremos a bênção, queremos ser abençoados, queremos as portas abertas, queremos que o Senhor faça a diferença, queremos tudo de Deus. Mas até que ponto nós queremos renunciar aos nossos ídolos? Até que ponto nós queremos abrir mão daquilo que tem nos afastado do Senhor? E isso é sério, tá, irmãos? Isso é muito sério. Porque nós temos vivido um tempo de grandes distrações. Hoje o inimigo não precisa de tirar ninguém da igreja. Dentro da igreja ele está distraindo. Dentro da igreja ele está distraindo, nos distraindo. Mas o Senhor vem com essa palavra dizendo: o chamado ainda está de perto, porque o Senhor não muda. E ele, assim como ele disse para Abraão: eu te mostrarei. Hoje ele fala: Roseni, eu te mostrarei. Ele não está falando: Roseni, eu estou te mostrando, veja. Não, Roseni, eu vou te mostrar. É coisa do futuro. É na eternidade, irmãos. É na eternidade. E nós só vamos chegar lá e contemplar essa terra se nós deixarmos que o Espírito Santo nos liberte. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Abraão abraçou seu chamado e ele foi. Só que a ordem era o quê? Saia da sua parentela. Aí nós vamos ver aqui um pouco mais à frente, que nós acabamos de ler, no versículo 4 diz: e Ló foi com ele. A ordem era o quê? Sair da sua parentela. Mas ele leva Ló com ele. Isso é um erro que muitas vezes nós cometemos. Obedecemos ao Senhor, começamos a caminhada, mas queremos levar conosco o nosso Ló.
E esse Ló hoje representa, amados, aquilo que nós até saímos de Ur dos caldeus. Nós até saímos de Harã, mas o Ló está acompanhando. Né? Que isso pode representar a nossa velha natureza, a nossa velha criatura, que continua nos acompanhando. Mas o Senhor ainda continua dizendo: deixa isso e venha. Largue isso e venha. Ló foi com ele. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos quando ele sai de Harã. E ele tinha uma promessa: farei de ti uma grande nação. O tempo vai se passando. Então a Bíblia diz que tanto Abraão como Ló, eles começaram a prosperar. No capítulo 13, se você acompanhar comigo, vai nos mostrar uma grande contenda. Abraão começa a prosperar. Ló estava debaixo da sombra de Abraão. Ló estava debaixo da bênção, porque Abraão foi abençoado. Ele começa também a prosperar. Mas houve um momento que houve uma grande contenda. Agora você vai aprender quem é que abraça o seu chamado e quem abre mão dele. Abraão, ele abraçou o seu chamado. E quando chegou o seu conhecimento que havia uma grande contenda, os pastores de Ló começam a discutir com os pastores de Abraão. Mas Abraão não deixou que essa contenda chegasse até o seu coração. Você tem abraçado o seu chamado? Então não deixe que as contendas da vida cheguem até o seu coração. Salomão disse no livro de Provérbios: olha, de tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele faz o quê? O que tem no seu coração? A fonte da água da vida. Onde você acha que Satanás quer chegar? Na fonte. Porque se envenenar a fonte, todo o rio fica envenenado. E ele quer envenenar com o quê? Sentimentos e contendas. Houve uma grande contenda. Olha aí comigo no versículo 7 do capítulo 13. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E também os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló. Disse quem? Abraão a Ló. Quem abraça o seu chamado, amados? Quem abraça o seu chamado? Ele não deixa se influenciar por contendas. Abraão poderia, neste momento, ter chamado a Ló. E aquela contenda poderia ter chegado até o coração dele e ter minado a fonte. Mas ele chegou para Ló e disse para Ló: olha, está diante de ti toda a terra, Ló. Escolha um lugar para onde você quer ir. Irmãos, isso é lindo. Sabe por quê? Quem abraça o chamado de Deus na sua vida não escolhe lugar. Ele confia no Senhor. Escolhe, Ló. O que você quer? Para onde você quer ir? Porque chega um momento, irmãos, que a gente precisa de deixar ir. Deixar o Senhor trabalhar conosco. Escolhe, Ló. Onde você quer ir? Porque se você escolher para um lugar, eu vou para o outro, Ló. Abraão tinha tanta certeza da presença de Deus na vida dele, irmãos, que ele não brigou por lugar. Ele não brigou por posição.
Nessa palavra, Abraão estava dizendo: eu bem sei, aleluia, quem me prometeu, quem me fez a promessa. Não brigue por lugar, irmãos. Não brigue por posição, irmãos. Mas brigue sim pela presença do Senhor. Brigue no joelho, brigue na oração, brigue no jejum. Se levanta como um guerreiro e diz: Senhor, tudo que me importa é a tua presença. Porque a promessa está de pé. O Senhor, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. E sabe o que mais me chamou a atenção também, que eu me esqueci de falar, mas o Espírito Santo está aqui, ó, Roseli. Foi o momento que o Senhor chamou Abraão. No momento de luto. Ele tinha acabado de perder o pai dele. Um momento de dor. O Senhor chega para ele e fala: Abraão, sai daí. Sai dessa dor. Sai desse luto. Porque eu ainda tenho promessa com você. E o Senhor falou forte no meu coração: quantos estão deixando a dor, os problemas, as dificuldades, tem abaixado a nossa cabeça, tem tirado de nós, dos nossos lábios, o louvor, a adoração. Abraão poderia estar no pior momento da sua vida. Ele havia perdido seu pai, mas o Senhor chega para ele e diz: eu tenho promessa na sua vida. Levanta-te, Abraão. Isso me lembrou muito de Josué, que também estava ali chorando a morte de Moisés. E agora o nosso grande líder partiu. O que será de nós? Quando o Senhor chega para ele e diz: esforça-te, tenha de bom ânimo, e eu serei contigo. Ah, Josué, a minha presença é suficiente. Levanta, sai desse luto, venha caminhar. Aleluia. A Bíblia diz que Ló então olha para um lado e olha para o outro, e de repente ele vê as campinas do Jordão, e isso enche os olhos de Ló, e ele diz: é para lá que eu vou. E eu fico pensando: meu Deus, Ló, ele era sobrinho de Abraão, ele foi criado com o pai de Abraão, porque o pai dele morreu e deixou ele. E Tera pega então Ló e cria como filho. E agora ele não pensa duas vezes para dar as costas, para escolher o melhor lugar, sem se preocupar com seu tio, né? Esses são os Ló que muitas vezes a gente carrega. Confia no Senhor. Se entrega ao Senhor cada dia mais, porque é Ele que te garante. Ló então vai, ele olha para as campinas do Jordão, aquilo enche os olhos dele, e ele então pega a sua esposa, pega os seus filhos, pega os seus pastores, pega os seus gados e vai embora. E vai embora. Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: não ande por vista. Não ande por vista. Cuidado com as campinas do Jordão. Cuidado com aquilo que tem enchido os teus olhos. Porque a Bíblia diz que Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Lá no futuro nós vamos ver que Abraão precisou de lá libertá-lo, porque ele foi para um lugar de guerra. Ele foi para um lugar de idolatria. Porque ele havia saído de Ur dos Caldeus, mas os ídolos não tinham saído de dentro dele. Olha bem aqui para mim, que eu vou repetir isso. Ló havia saído de Ur dos Caldeus, do meio da idolatria, mas a idolatria não tinha saído de dentro dele. E em algum momento da caminhada dele, ele ia voltar para os ídolos. Porque os ídolos não tinham saído de dentro dele.
Não carregue ídolos, irmãos. Jogue isso fora. Em nome de Jesus. Abraão, depois que Ló foi, o que ele fez? O que ele fez? Louvado seja Deus. Versículo 18 diz. Versículo 18 não. Versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Então habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma. Mas Abraão, ele continuou na promessa. Ele continuou abraçando o seu chamado. Porque quem tem chamado de Deus não escolhe lugar, apenas confia no Senhor. E sabe o que mais me chamou a atenção também? Que Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus. Ele saiu da sua terra. Ele estava na caminhada. Ele estava no centro da vontade de Deus. Mas mesmo assim, ele enfrentou uma contenda. Isso nos chama atenção. Que não é porque nós estamos no centro da vontade de Deus que nós estamos livres de contendas. Que nós estamos livres de problemas. Eles virão. Mas quando isso acontecer, precisamos de confiar inteiramente no Senhor. Capítulo de número 17, um pouquinho para frente. Quantos anos que Abraão tinha quando ele foi chamado? 75 anos. O Senhor havia falado com ele: você vai sair da tua terra, você vai deixar a sua parentela, e eu farei de ti uma grande nação. No capítulo de número 17, no versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Quantos anos já havia passado? 24 anos. Só que a promessa ainda não tinha se cumprido. Não tinha. Houve um momento que o Senhor falou com ele assim: eu farei de ti uma grande nação. Sara terá um filho. Ele diz assim: Senhor, olha só que ponto que chegou. Eu tenho meu servo, Damasceno, Eliezer. Ele pode ser o meu herdeiro. E o Senhor disse: não, Abraão, o seu herdeiro será o seu filho. E eu entendi, irmãos, que há momento que nós, como humanos, a nossa fé pode até esfriar. Nós podemos até esquecer da promessa. Mas olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. O nosso Deus não muda. Ele não esquece das suas promessas. Abraão tentou dizer: não, ele pode ser o meu herdeiro. Eu já estou velho, eu já estou cansado. Há quanto tempo eu estou nessa caminhada? Tudo aquilo que Deus te prometeu vai cumprir. Só não vai cumprir se nós retrocedermos. Só não vai cumprir, amados, se nós deixarmos o Senhor. Mas enquanto nós estivermos caminhando, passe o tempo que passar, irá acontecer. E o versículo de número 1, então, do capítulo 17, novamente diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. A minha promessa está de pé, Abraão.
Você está orando pela limitação humana. Você está olhando para a sua idade, pelo seu cansaço. Deus, o Senhor está falando comigo aqui agora. Mas o Senhor não esquece aquilo que Ele nos prometeu. O Senhor não vê como o homem vê. Aleluia. O Senhor não vê a aparência nem o físico, mas o Senhor, aleluia, Ele é Deus. 24 anos havia se passado e o Senhor chega para ele e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abraão, eu sou o mesmo Deus que falou contigo lá em Harã. Abraão, eu sou o mesmo Deus que falou com você quando você estava lá caído, triste. Foi eu que te fiz a promessa. Eu não esqueci da promessa. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu ainda, aleluia, irei cumprir na sua vida tudo aquilo que eu te prometi. Se nós formos entrar aqui mais na palavra, nós vamos ver Sara tentando ajudar Abraão, dando a ele uma escrava para que gerasse filhos. E Abraão, então, no seu desespero, ele acaba gerando um filho em Agar. 13 anos o Senhor fica em silêncio com Abraão por causa disso. 13 anos. Mas quando o Senhor chega para ele, o Senhor diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu não esqueci da promessa. Estou aqui. A minha promessa está de pé. Louvado seja Deus. No capítulo 15, retrocedendo um pouco, do versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de dar? Olha só, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, por isso o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Repita comigo: este não será o teu herdeiro. Agora olha para mim. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Este não será o seu filho. Ainda terás história para contar. A promessa ainda irá se cumprir. Este não será o teu herdeiro. Quem será então, Senhor? Aquele que das tuas entranhas irá sair. Este será o teu herdeiro. E então o Senhor leva Abraão para fora e fala com ele: Abraão, olha para o céu. Aleluia. Abraão já não estava mais crendo na promessa. Eu já estou velho, cansado. Deixa que o meu mordomo, deixa que o Damasceno Eliezer seja o meu herdeiro. O Senhor diz para ele o quê? Olha para o céu. A palavra hoje para ti é essa: volte a olhar para o céu. É de lá que virá o seu socorro. Olha para o céu. Não fique olhando para baixo, murmurando, questionando. Abraão, não será Eliezer. Abraão, a sua promessa irá sair das entranhas do seu coração. Olha para o céu, volte a crer, volte a profetizar, volte a ministrar sobre a sua vida. Conte as estrelas, Abraão, se é que tu podes contar. Mas como assim, Senhor? Aleluia. Porque assim será a tua descendência. Assim será aquilo que eu te prometi lá em Harã. Louvado seja Deus.
O tempo ainda vai passando. Quando nós vamos ver agora no capítulo de número 21. Acompanha comigo, por favor. A partir do verso 1 diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. Repita comigo: Deus não muda. Ele nunca mudou. Ele nunca vai mudar. Ele é o mesmo. Nós somos humanos. Nós esquecemos. Nós falhamos. Nós pecamos. Nós abaixamos a cabeça. Esquecemos de tudo aquilo que Deus prometeu. Murmuramos. Questionamos. Mas o Senhor diz: eu sou todo-poderoso. Eu sou todo-poderoso. Amados, não olhe para a sua força. A Bíblia diz: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, mas confia no Senhor. Sara já estava avançada de idade. Ela já não tinha mais os costumes das mulheres. Acabou toda a esperança. Muitas vezes o Senhor vai permitir que toda a lógica humana acabe. Muitas vezes Ele vai permitir que todo o recurso humano acabe, para que possamos saber que Ele é Deus. Aleluia. Às vezes nós corremos para um lado e corremos para o outro e dizemos: meu Deus, acabou tudo, agora não anda mais. É a hora que o Senhor diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu ainda continuo sendo Deus. Eu não mudei. Aí um dia Abraão, assentado à porta da tenda, a Bíblia diz que é o horário que o sol estava mais forte, e de repente ele olha e ali vem os anjos do Senhor, e vem o Senhor e fala com ele: olha, daqui 1 ano, repita comigo, daqui 1 ano, Sara abraçará o teu filho. Gente, isso é loucura demais. É muita loucura. Um casal de velhinho, Abraão com 100 anos. Daqui 1 ano. Quem é que iria crer? Tem que ter muita fé, não é? Mas a verdadeira fé é aquilo que nós não vemos, mas cremos. A Bíblia diz que Sara estava dentro da tenda, ela começa a rir como pode. E o Senhor fala com ela: por que tu estás rindo da minha promessa? Por que tu não estás crendo? E ela disse: não ri. Riu-se. Porque os olhos do Senhor nos contemplam até quando nós estamos dentro da nossa tenda. Lá é o lugar que nós temos que vigiar. Servir a Deus aqui dentro, irmãos, é fácil demais. E muitos, mesmo no lugar fácil, ainda diz: não gostei do culto. O irmão olhou para mim de cara feia. Mas lá dentro da nossa tenda, da nossa casa, é o lugar que nós mais temos que vigiar. Sara riu dentro da tenda. Como pode eu, já velha, nem tenho mais o costume das mulheres? Não ria, Sara. Creia no Deus do impossível. Creia no Deus que fez a promessa. Ele não mudou. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará.
Tudo pode mudar, os montes podem mudar, mas o Senhor não muda. Daqui a um ano, tu abraçarás o teu filho. E tem mais. A bênção não acaba aí. O nome dele será? Sabe o que representa Isaac? Riso, alegria. Então, Sara, daqui a um ano você vai rir de verdade. Não será um riso de deboche, como Sara estava rindo. Não vai ser um riso de incredulidade, Sara. Mas daqui a um ano você vai rir, abraçando a sua promessa. E eu fiquei pensando, Senhor, mas o Senhor é demais. Como diziam os irmãos lá no Sumaré, em Belo Horizonte. Oh, Jesus cheiroso. Sara riu da promessa e ele disse, pois eu vou te dar um riso. Mas eu vou te dar um riso de verdade. Chega de sorrir por fora e chorar por dentro. Chega de colocar uma máscara que está tudo bem quando está tudo destruído. Essa noite o Senhor quer entregar Isaques aqui para alguém. Para que você possa sorrir de verdade. Para que você possa abraçar a sua promessa. Sabe por quê? Porque você não desistiu. Muitos são as perseguições. Muitos são os levantes. Muitas são as batalhas, mas ei, você está aqui. E o Senhor continua te dizendo, continue marchando, que eu te mostrarei. Se coloque sobre os teus pés. Continue marchando, que eu te mostrarei. A promessa está de pé. Continue andando. Continue andando, Samuel. Porque o Senhor irá te mostrar. Amém? Continue andando. Porque eu te mostrarei. Ele não diz, eu estou te mostrando. Você não está vendo nada. Está vendo nada. Mas o Senhor está dizendo, eu te mostrarei. Confie em mim. Confie em mim. Nós vamos orar diante desse louvor. Que esse louvor para mim, ele é uma oração. E eu te convido a orar junto comigo. Através deste louvor. Feche os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Vamos falar com este Deus que muitas vezes se encontra esquecido dentro de nós, porque temos dado lugar às nossas ansiedades, aos nossos problemas. Vamos nos voltar para Ele agora, o Todo-Poderoso. Eu sou o que sou, assim diz o Senhor. A palavra no mundo que eu falei, aleluia, Jesus. Oh, fala com Ele, fala com Ele, aleluia. Oh, Jesus. Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Oh, Jesus. Quando Daniel entrou na cova, chegou. Oh, Jesus, não há problema impossível para o Senhor. Não há situação que o Senhor não possa resolver. Mas o tempo é do Senhor, aleluia. Oh, Jesus. Meu Deus. Ele não muda, irmãos, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que nos tirou do charco de lama e que firmou os nossos pés na rocha. Ele é o mesmo. Nunca mudará. Abraça o seu chamado hoje. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia, Jesus. Pai, nós te adoramos, Senhor. Ah, Jesus.
tempo que passa, Meu Deus. a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Oh, glória! Quando Abraão, Oh, Deus Todo-Poderoso. Traz ânimo, Senhor, para este coração abatido esta noite, Pai. Traz força, Jesus, força. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Oh, aleluia. eu defendi. Quando Josué estava lutando no São Faraó. Quando Israel se viu aflito para abrir a mão. Oh, eu não Põe em tuas mãos, Senhor, cada coração aqui presente. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Talvez, ó Pai, aqui, esta noite tinha alguém, assim como aquele momento que Abraão estava. Deixa que Eliezer seja, Pai. Deixa que ele seja o meu herdeiro. Com essas palavras ele estava dizendo: eu sei que não vai mais cumprir, mas o Senhor estava dizendo: eu não esqueci daquilo que eu te prometi. Eu gostaria nessa noite de chamar aqui à frente a nossa irmã Francine, juntamente com o irmão Rodolfo, que estaremos aqui agora apresentando o nosso pequeno milagre ao Senhor. Por que eu digo pequeno milagre, amados? Porque quem viu a irmã Francine naquele leito, né, irmã Francine, nunca poderia imaginar que hoje ela estaria trazendo para o altar do Senhor o seu pequeno milagre. E eu tenho certeza que houve momentos na vida da irmã Francine que ela fez como Abraão, como Sara, na verdade, né? Como Sara. Não vai acontecer. Quem sabe também o Rodolfo, né? Gostaria de convidar a família também, cadê a família? O tio, a avó, né? Em nome de Jesus. Mas essa noite o Senhor continua dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele não muda. E porque Ele não muda, hoje a promessa está se cumprindo. Né? Amém? Pode chegar aqui, vamos apresentar o Levi ao Senhor, né? É o Levi Vieira de Almeida Oliveira. Que nome bonito, Levi Vieira de Almeida Oliveira. Eita glória! Eu gostaria de pedir, né, a igreja, que estendesse as tuas mãos para cá. Nós vamos estar apresentando este milagre ao Senhor. Só faltava chamar Isaac, né? Que perfeição, Senhor, né? Vocês sabem a importância deste momento, né? Sim, a responsabilidade. A Bíblia diz, né? Ensinai a criança o caminho que deve andar. Então vocês precisam estar neste caminho para ensinar ele. Porque o exemplo fala mais que 1000 palavras. Quando ele for crescendo, ele vê o irmão Rodolfo de joelho, a mamãe de joelho, ele vai se ajoelhar também. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida do Levi, Senhor.
pela promessa que o Senhor cumpriu. E tem cumprido, Senhor. Porque o Senhor é Deus. O Senhor não mudou, o Senhor nunca mudará. E por isso, Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor a vida do Levi Vieira de Almeida Oliveira. Senhor Deus, nós queremos apresentar ele ao Senhor. Que ele seja propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Que o Senhor, ó Deus Pai querido, possa cuidar do Levi. Que o Levi possa crescer na tua presença, Pai. Que os caminhos deles venham a ser fecundos. E que ele venha achar nos pais, Pai, o exemplo de servos do Senhor. Nós apresentamos e consagramos o Levi ao Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, né? Tranquilo, né? Amém, amados? Eu me sinto muito honrada por este momento, de participar deste momento. Deus, Ele é fiel. Gostaria de convidar agora aqui à frente nosso irmão Murilo, que está aniversariando hoje. Nós vamos estar orando também por ele, amém? Quantos aninhos? 16. Pai, aqui está, Senhor, o teu servo. Hoje, Senhor, ele completa mais um ano de vida, Senhor, na tua casa, Pai, e na tua presença. Senhor Deus, que a tua bênção venha continuar sobre ele. Que ele possa, Pai querido e amado, ó Deus, continuar nessa caminhada, porque o Senhor fala essa noite: Murilo, eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Devemos continuar caminhando, Pai. Que o Murilo possa continuar nessa caminhada. Que ele venha ser exemplo. Que ele venha ser exemplo, Pai, dentro daquela escola, dentro da igreja, dentro da casa dele, Pai. Nós abençoamos assim com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Deus, parabéns, Jesus. Continue te abençoando. Amém? Glória a Deus. Amados, nós temos aqui